Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Luiz. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os aspectos culturais do marketing internacional, ou seja, tudo aquilo que envolve a parte cultural e sociocultural com relação direta à ideia do marketing internacional. Então, nossa expectativa hoje é trazer para vocês alguns sucessos, alguns fracassos, algumas adaptações que tiveram que ser feitas no produto, na marca, ou seja, a gente vai olhar cada detalhe aí de como que a cultura de fato influencia aí na hora de você fazer uma boa campanha de marketing. Como a pesquisa de marketing é tão fundamental que você possa delimitar algumas questões e também observar alguns erros para que a gente possa aprender também e não cometer coisas parecidas. Então, eu espero que vocês gostem do conteúdo e vamos começar então a nossa aula de hoje. A primeira coisa é a definição de uma visão global sobre a parte cultural. Então, cultura é o modo de vida de uma pessoa, né, e consiste com modelos convencionais, pensamentos ou comportamentos, incluindo valores, crenças, modos de conduta, organização política, atividade econômica, que podem ser transmitidos de uma geração para outra e aprendidos, né, ou até mesmo não tem uma necessidade de ser por uma herança genética. Cultura é governada por seus próprios princípios e não por intelecto bruto. E as diferenças entre as pessoas não refletem as diferenças no nível de inteligência. Então, quando a gente fala sobre cultura, a gente está falando sobre um aspecto muito extenso, e se a gente analisar com calma, cada cultura tem suas características, tem sua personalização. Então, uma definição mais fácil seria a forma que as pessoas fazem as coisas naquele lugar pode ser diferente da forma que eu faço onde eu vivo. Os aspectos que tem em volta da sociedade são diferenciados. Coisas que para mim podem ser comuns, para outros pode ser um absurdo. Às vezes até a questão linguística muda bastante. E por isso, quando a gente observa as marcas globais, a gente tem que ter um certo cuidado para poder entender que, às vezes, até mesmo a forma que você expressa uma palavra no seu idioma ele pode ser uma coisa tranquila, no idioma do mercado XYZ pode ser até ofensivo. Então, quando a gente fala sobre aspecto global, a gente está pensando em todo o contexto que envolve aquela análise de mercado que tem que ser feita para você poder começar a trabalhar com uma campanha. E existem sucessos que são assim elogiados pelo mundo todo e fracassos que são absurdamente cancelados ali por todo mundo. Então, existe aí uma certa referência entre a cultura e também os aspectos que são relacionados às campanhas para que você possa ter aí de fato um produto eficiente em cada um dos mercados que você for trabalhar. Então, algumas questões que são importantes aí para a gente poder limitar esse assunto. Primeira coisa, o marketing que teve sucesso numa cultura pode ser reproduzido em outra? Essa é uma das perguntas que mais se fazem, né? Será que aquilo que foi feito aqui deu certo vai funcionar com outro mercado? E se não, por que não? Quais seriam as condições ali que precisam ser atreladas para que, ou então os impeditivos que existem que não vai fazer com que aquilo ali funcione? Ou se sim, quais seriam as condições de sucesso? Existe alguma coisa que tem que ser adaptada, algum ponto a ser observado? Então essas perguntas são importantes para a gente poder ter um referencial grande na hora que a gente começa a pensar no marketing internacional. Outra coisa também seria, o marketing teve sucesso numa cultura, deveria ser produzido em outra? Então a mesma forma que você trabalhou, ela deveria ser feita da mesma maneira em outro mercado? São perguntas que precisam começar a ser entendidas. E outra pergunta também, falando de pluralidade, seria as culturas elas vão se convergir? Elas se convergem? Elas têm alguma relação entre elas? Ou algo que é feito nessa cultura, a gente tem uma separação em outra, tem uma disrupção no meio? Por exemplo, não estou dizendo que isso é uma regra, mas as condições da parte oriental do mundo, né, às vezes são diferentes, os costumes e ritos que acontecem aqui são diferentes da parte ocidental. Muitas vezes, no meio do caminho, existe ainda um pedaço de planeta que está no meio das duas coisas. Então, será que isso tudo tem alguma relevância e importância na hora de você pensar numa campanha efetiva de marketing internacional? Então, são perguntas que têm que ser feitas quando a gente começa a planejar, de fato, o que vai ser feito ali no marketing internacional. A cultura pode colocar problemas de marketing, com certeza, por conta de algumas questões. Primeira dessas, que culturas diferentes exigem que as necessidades dos consumidores sejam mapeadas considerando as diferenças culturais. Acho que a primeira coisa, isso tem que ser feito. E a importância da pesquisa vem justamente por conta disso. E não é uma coisa tão simples. Às vezes a gente acha que pode lançar uma marca global, uma campanha que seja a nível mundial, e observa aquilo como ser o menor caminho do mundo. E quando você lança uma campanha mundial, alguns países vão aceitar numa boa aquela campanha mundial, outros, porém, vão achar aquilo o maior absurdo do mundo. E aí você perde uma grande parcela de clientela que você tentou atender
pensando em vou fazer um trabalho global, só que não pensando em resultados locais. E aí entra o maior erro que as empresas podem cometer quando fala sobre campanha de marketing no nível global. Seria você achar que você pode fazer uma campanha única para o mundo todo. Isso não existe. Então a gente tem que pensar em referências de marcas que sejam globais, só que em trabalhos que sejam locais. E esse trabalho local é o grande desafio para você poder fazer esse mapeamento de aspectos de pesquisa, para que você possa trazer uma solução que seja de fato eficiente, que tenha a ver com a realidade daquele público, para que você cause essa identidade, esse relacionamento com aquele cliente. Alguns fatores têm que ser levados em consideração, né? Fatores geralmente atrelados à parte sociocultural, que são os valores que são dominantes daquele público, ou seja, qual que é o perfil daquele público que está naquele país, naquele segmento que eu vou atender. Qual que é o estilo de vida dessas pessoas, como que elas se alimentam, como que elas se exercitam, como que elas consomem, como que elas se relacionam. Tudo isso faz parte de um tipo de olhar que eu preciso ter quando eu for fazer o meu primeiro mapeamento ali pensando no aspecto cultural. Os grupos étnicos também, ou seja, os grupos que estão se divididos na sociedade, como eles estão se relacionando, como aquilo ali pode atender a um grupo ou não atender aquele grupo. Tudo isso tem que ser observado com muito cuidado. Quantas e quantas empresas foram acusadas de racismo por conta de posicionamento inadequado de marca, ou comercial que não agradou, ou então foi acusada de xenofobia, enfim. Existem várias questões que têm que ser analisadas com calma para que você possa fazer, para que uma campanha possa de fato acontecer. Geralmente focado em histórias, focado em sentimentos, focado em desejos que podem ser alcançados e não segregando demais aquele público. Né? Então tem algumas questões que têm que ser analisadas. E a fragmentação linguística também é uma outra questão que tem que ser observada com muito cuidado. Nem, às vezes você precisa até mudar o nome do produto para poder adaptar aquela realidade. A gente vai ver alguns exemplos daqui a pouquinho. Questões culturais. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, claro. Né? Por exemplo, na Arábia Saudita só pode se mostrar cabelos de mulheres se estiverem nas costas. Né? Então, as mulheres têm que estar de costas e aí você pode exibir um cabelo, caso contrário. A cultura muçulmana, né? A cultura daqueles países, ela tem essa vertente de não permitir o rosto de mulheres aparecendo ali com os cabelos soltos. Então, existe uma cultura já sendo tratada sobre isso. É uma questão muito delicada, porque às vezes a gente tem aí um público que é mais aberto a uma região, um grupo que é mais fechado para essas questões em outras regiões, e isso é cultural, isso não é questão de certo ou errado, isso é uma questão da localidade. Isso tem que ser respeitado. Outras questões também que são culturais aí, que fazem para a gente uma diferença, que ainda mais para o Brasil, a gente olha isso, olha às vezes com um olhar meio diferenciado. Por exemplo, na Europa Oriental, os anúncios sobre estilo de vida são menos eficientes, né, menos eficazes que anúncios informativos. Então, você fala sobre estilo de vida, não tem tanto valor quanto o anúncio informativo. Tem essa questão mais focada na Europa Oriental. Já nos países tradicionais, como França, México, eles são um pouco abertos à inovação e funcionam mais com testemunho. Ou seja, pessoas que fizeram aquilo ali, compraram aquele produto, usaram aquela marca, falando sobre aquilo, para eles terem mais valor do que simplesmente você trazer coisas inovadoras. Então, o testemunho da pessoa acaba funcionando melhor para esse público. Né? Outras características, por exemplo, são em países de alto grau de individualismo, né? Como Estados Unidos e Inglaterra, por exemplo, em que anúncios de pessoas isoladas funcionam. Então, as pessoas não precisam se relacionar entre as outras pessoas ali, em comerciais, em publicidades, porque pessoas chegando num local ali e falando sobre aquilo vai funcionar perfeitamente, porque tem uma aderência do público que não tem essa aproximação tão forte. Né? Obviamente, pessoas são pessoas, características são características, mas algumas dessas características se evidenciam quando a gente observa algumas questões culturais. Outras questões também que são assim bem fáceis de você perceber seriam, por exemplo, os países que têm um índice de escolaridade e baixa renda. Né? Então, o veículo de comunicação não é televisão para esse público, não é internet, é rádio. Então, esse público com um índice mais baixo de escolaridade e de baixa renda tem um melhor veículo de comunicação com eles, é o rádio, é o som. Então, é uma das formas melhor de você posicionar uma marca dentro de um país desse.
Em países que há um grande distanciamento do poder, né, funciona trabalhar com produtos com símbolos, né, de status. Então, aqueles países que têm um distanciamento muito grande ali de poder, acaba funcionando você incentivar aquela marca como um status. Então, você evidencia que você tem uma marca X, vai trazer um status social para aquela pessoa. Isso traz uma sensação de ostentação. Funciona para algumas culturas que têm aí um pouquinho mais de dificuldade aí com relacionamento e renda. Outras questões também que são legais, né? Então, não só culturais, mas legais também. Tem a África do Sul, por exemplo, que proíbe comparação entre produtos. Eu não posso pegar o produto X e Y e mostrar os dois e ficar comparando. Isso não pode acontecer nesse país. Na Austrália, já vetou aí propagandas que, um caso muito interessante que aconteceu lá, que uma amante se vingava abrindo todas as torneiras da casa. Então, eles acharam que aquilo ali foi um incentivo a desperdício d'água, eles não têm tantas fontes hídricas, foi lá e vetou a propaganda e ponto final. Então, existem questões que têm que ser adaptadas para aquela região, né? Não tem uma questão disso, né? E algumas questões legais, como alguns países que proíbem, Brasil é um deles, proíbe crianças aparecendo em propagandas infantis, né? Então tem uma dificuldade em entraves. Aqui no Brasil é recente essa proibição, por exemplo, crianças não podem apresentar programas infantis, né? Então tem todo um aspecto aí que está sendo trabalhado. Outros países aí também, como o Canadá, por exemplo, proíbe propaganda com criança. A Finlândia, as crianças não podem falar ou cantar o nome de um produto, isso não pode acontecer. E na Itália é proibido passar propagandas durante os desenhos animados. Então, desenho animado, e criança não tem que consumir nada. E por isso que existe uma lei ali na Itália que proíbe isso. Então, tem questões que são de país para país, isso tem que ser muito bem observado. Algumas questões também que são ali culturais e entram no aspecto religioso. Por exemplo, essa campanha aqui da Antártica, é uma antiga campanha, mas ela traz o seguinte: a Antártica deseja a festa do jeito que o diabo gosta. Imagina que você vai fazer isso num país religioso. Jamais, não vai entender a conotação. Né? Então isso é ofensivo. Isso aí com certeza não chegaria aí dentro de um país. A Antártica, se fosse para um país ali internacional, um país mais para o cunho religioso, né, um país mais europeu, mais na linha árabe, enfim. Isso jamais seria aceito, isso, de jeito nenhum. Então, é um tipo de propaganda que não se aceita. Não tem condição de ser vinculada. Aqui no Brasil pode ter funcionado, né, mas fora daqui, com certeza, é impensável fazer uma coisa dessa. Alguns fracassos também, vamos comentar alguns fracassos com vocês. Fracassos que aconteceram aqui no Brasil e que a gente viu aqui no Brasil, mas também repercutiram aqui, talvez nem com tanta força, mas fora do Brasil foi assim absurdo, né? Essa aqui é a Besta, é uma marca, né, da Kia, né, que lançou a palavra besta. A gente aqui na conotação tem a gente ridiculariza a palavra besta para poder falar de pessoas, enfim. Às vezes a bobagem, assim, a gente usa a palavra besta. Mas fora daqui, besta tem uma conotação muito forte, essa palavra. Ela tem relação aí com a parte religiosa, tem conotação com várias questões. Então, o lançamento da marca Besta literalmente teve uma rejeição absurda fora do Brasil, em outros países também. Aqui também não foi tanta coisa, mas fora daqui foi um absurdo. E com certeza trouxe um fracasso muito grande para essa marca. Outro aspecto que não foi pensado, isso aqui também eu achei bacana, foi um produto que era se utilizado no mundo todo, e aí a Philips foi levar isso para o Japão, chegou lá e começou a divulgar um aparelho, só que o aparelho não encaixava na mão dos japoneses, né? Então é um aparelho muito grande. E aí você teve uma rejeição altíssima do produto, e você podia oferecer o que você fosse, né? Esse aparelho de barbear, as pessoas tinham dificuldade de manusear esse equipamento, e com certeza trouxe aí um fracasso muito grande para o produto ter que ser adaptado para aquele público específico. Temos aí outros fracassos, por exemplo, que na Espanha não existe uma geladeira tão grande como a gente tem aqui no Brasil. Não é comum as pessoas terem geladeiras para armazenar, por exemplo, refrigerante de 2 litros. Né? Lá a gente tem aí frigobars, que é o que mais existe em abundância. E aí a Coca-Cola foi vender litros e litros de garrafas de 2 litros que não cabiam nas geladeiras. Então ela teve que se adaptar também, teve que voltar atrás e começar a vender os seus produtos menores dentro daquele país, com a produção, inclusive, da garrafa de 1 litro, para poder caber dentro da geladeira das pessoas. Outra questão também que foi interessante, aí já voltando a falar um pouquinho sobre o Japão, foi essa cera, né? Cera para assoalhos, a Johnson Wax. Existe essa cera, né?
ela foi para o Japão como sendo uma opção aí para poder trabalhar com encerar os chãos e tal, só que lá as pessoas andam descalças em casa, não andam com sapatos. Então existiu aí também uma dificuldade muito grande na hora de você vender esse tipo de produto. Outra coisa também aconteceu aqui no General Foods, né, que chegou no Japão tentando vender bolo, né, para as pessoas, aquele bolo que você a massa de bolo, né, que você vai cozinhar e tal e fazer na sua casa, isso é comum aqui no Brasil. Só que lá menos de 3% das casas possuem forno. E eles foram com uma grande campanha fortíssima para poder vender o seu bolo em pó, né, que seria a massa de bolo, só que lá as pessoas não têm forno. Então também foi um fracasso muito grande que aconteceu aqui nesse caso. Outro caso também, que coitado desse pessoal aqui, né? A palavra era o Chevrolet Nova. Só que Nova, para comunidades hispânicas, significa não vai, não anda. Ou seja, a própria palavra já denegriu para um público específico aquela marca daquele carro, o que trouxe algumas dificuldades também. Um caso também muito famoso sobre fracasso no marketing internacional foi da Packer, né? Que trouxe aí um slogan mundial chamado Avoid Embarrassers and Packer Pins. Seria evite embaraços, use a caneta Packer. Só que embaraço em espanhol significa gravidez, né? Então a pessoa está embaraçada, ela está grávida. Então evite embaraços, use caneta. Ficou extremamente confuso e complexo e trouxe assim uma rejeição absurda nos países de origem hispânica. Então, isso são exemplos, aqui eu vou trazer mais alguns, mas são exemplos de coisas que têm que ser pensadas quando a gente fala sobre marca global. Não adianta querer pensar em uma campanha global se a gente não tem um mundo que é igual. E se a gente não tem um mundo que é igual, são questões que têm que ser levadas em conta para que você possa ter aí, de fato, um sucesso a ser agregado. Outra também, aí tem aqui algumas questões ali de você utilizar línguas, né, cotações por linguística, tem alguns problemas, né? A gente tem aqui, ó, essa campanha aqui, Delicious Market Fish Seafood, só que Seafood seafood, então você não consegue entender ali, acaba se tornando praticamente um palavrão ali, se você não consegue entender a tradução daquilo ali. Turbo Jones, né? Jones significa culhões em espanhol. Então é um turbo culhões, não tem sentido nenhum. Então acaba ficando feio até na hora de você fazer esse tipo de marca. Então isso também não adianta. Você tá ali, ó, no Evo, ele acertou o idioma, né? Novo GTI 2006. Gente, não tem sentido, né? Então a palavra deveria ser trocada, a marca deveria ser mudada para poder adaptar para a realidade. Outros fracassos aqui, isso aqui no Brasil mesmo. E aí, gatinha, vamos tomar uma juntos? Só se for no Rabu. Só que ficou tão feio isso, né? Aí tem aqui, ó, Rabu, quem entra não quer sair mais. A palavra, o Rabu, ele é fora do Brasil, mas aí a forma que colocaram aqui trouxe dupla conotação. As mães de crianças que era popular nesse jogo, começou a tirar as crianças urgente desse jogo, foi de jeito nenhum, uma conotação muito feia. E aí isso tudo se tornou aí uma coisa horrorosa, acabou com a marca. Então o próprio site perdeu muita visibilidade, o que era uma coisa infantil se tornou assim algo horrível, né? Enfim, se tornou algo com duplo sentido, tinha chat no meio do caminho, então isso tudo trouxe um apavoro muito grande, a marca acabou perdendo muito. Outros fracassos, isso aqui foi um fracasso dos maiores que existiu lá no Japão, né? Uma campanha da Nike com o LeBron James que enfrentava e vencia lutadores de Kung Fu e até um dragão, né? Imagina. Um desrespeito grande com a cultura japonesa e isso trouxe uma rejeição muito grande, inclusive nos jovens ali que assistiam aquilo e falavam, meu, que sentido que esse cara tá fazendo? Ou seja, a ideia de fazer algo nesse sentido ali para poder divulgar a Nike e eles conseguiram desrespeitar a cultura toda. Então foi muito feio. Outro esforço, né? E aqui agora falando sobre alguns esforços para adaptação, foi a Vic, que foi ligeira demais. A Vic Vaporub, a gente conhece aqui no Brasil. Vic, em alemão, tem uma conotação sexual. Então eles transformaram em Wick na Alemanha para poder promover o produto. Então lá na Alemanha chama-se Wick. E não tem relação aí com a conotação Vic, que significa ter uma conotação sexual ali na hora que você passa a linguística, né? Então eles mudaram a marca, tiveram que fazer essa alteração na marca para poder vender naquele país. Super inteligente, super sacada da marca, para poder proteger a marca e conseguir fazer com que alcançasse o seu objetivo. Então isso foi feito, uma adaptação.
Outras tantas marcas, a gente aqui no Brasil já fizeram isso também, para poder popularizar mais, né? A Brastemp, que eu falei em outro vídeo também, foi uma marca que foi adaptada. Então esse tipo de coisa acontece para poder proteger a marca e fazer com que ela venda. E adaptações acontecem, né? Então a própria Nike mesmo ali apostou em outros tipos de modelos de roupas e calçados, enfim, para poder atender o público árabe. Então ele pensou, bom, a gente tem que achar uma forma de popularizar o uso. E qual que é o uso? O uso é esse. Então a marca chega em alguns outros determinados tipos de investimento também para poder atender aquela cultura específica. Então também foi uma adaptação muito inteligente, muito interessante, que foi feita da marca. E outra coisa também que existe agora, e é uma tendência natural, é a disseminação da cultura, né? Então a gente antigamente tinha não digo um preconceito, mas a gente tinha aí um condicionamento em entender que cultura oriental era apenas a cultura japonesa, a cultura chinesa em alguns aspectos e tal. E aí vem agora essa avalanche do K-pop trazendo a Coreia um grande disseminador de cultura, né? E aí eu queria aproveitar esse momento também para poder trazer uma visão que é absurda sobre o K-pop, porque foi um investimento público, um investimento do governo em bandas, na cultura coreana, fez com que as empresas olhassem para a cultura, o público jovem olhasse para a cultura coreana e começasse a consumir a cultura. Consequentemente, esse mecanismo foi surgindo com várias empresas que começaram a disseminar no mundo todo. E aí você teve aí uma coisa que era regionalizada sendo trabalhada pelo mundo todo. E as pessoas hoje em dia consomem a cultura pop da Coreia como se consumissem qualquer outro tipo de produto aí no mundo todo. Virou uma febre. E eles tiveram essa sacada muito forte, pensando que é o seguinte: eu preciso levar a minha marca para o mundo todo. Para poder fazer isso, eu preciso desmistificar muita coisa sem perder as minhas origens. E aí você teve aí uma disseminação cultural. E isso foi feito por um país. Isso que é o mais impressionante. Consequentemente, as empresas daquele país começaram a lucrar absurdo com a divulgação e com os produtos coreanos. E isso fez com que o país alavancasse seu produto interno bruto, também conseguisse disseminar mesmo a sua cultura no mundo todo. Foi uma das últimas aumento cultural, das últimas apropriações culturais que aconteceram aí no mundo todo, essa ideia de divulgação de cultura. Com certeza o K-pop foi um dos cases assim mais absurdos e mais interessantes que surgiram nos últimos tempos ali, né? Então isso trouxe pra gente aí uma visão muito interessante sobre questões que nós temos aqui, por exemplo, no Brasil, que a gente mesmo não utiliza, né? Que poderia estar fazendo um trabalho desse a nível país e com certeza empurrando aí junto as empresas brasileiras e fazendo com que elas conseguissem chegar em mercados de forma muito mais interessante. Então, esse tipo de exemplo nos traz aí alguma reflexão. Será que a gente pode se unir como país e começar a divulgar a nossa cultura? A gente tem muita coisa que é só nossa, gente, que o mundo todo inveja, né? Imagina, se a gente fala sobre funk, se a gente fala sobre samba, são coisas nossas. E aqui o caso do K-pop, o estilo musical que levou um mundo de coisas em cima dele. E a gente aqui no Brasil tendo muita cultura e muita gente não divulga ela. E por que isso tem a relação com o marketing internacional, gente? Porque com certeza, quando o país está em evidência, as pessoas observam ele com muito carinho. As empresas começam a render muitos frutos e começam a adaptar essas questões aí com produtos. E esses produtos acabam chegando no consumidor. E é justamente isso que a gente tem que observar quando a gente pensa em disseminação de cultura. Como a gente consegue fazer para que as marcas e produtos possam chegar ao nosso consumidor. E como que essas estratégias podem acontecer. Como quebrar paradigmas, muitas vezes, podem trazer para a gente aí algumas questões que são interessantes. Conhecer novas culturas, conhecer novas empresas, conhecer novos produtos e também se começar a entender um pouco mais quais objetivos a gente quer cumprir. Olhando para esse lado, o aspecto cultural ele tem um papel extremamente grande quando a gente fala sobre marketing internacional. Se a gente não observar isso com muito carinho, muito cuidado, e é por isso que a gente está dedicando esse tempo agora falando sobre esse tema, a gente tem algumas questões que ficam para trás mesmo. E tem que ser observado e tem que ser reforçado. E a gente tem falado sobre isso em várias oportunidades, mas eu gosto de frisar isso. Tudo que a gente fala sobre marketing nacional tem que ser trabalhado pensando na cultura daquele público, tem que pensar na forma com que ele age, tem que adaptar naquilo que pode. E isso não é uma tarefa fácil, é uma tarefa de muito trabalho, mas é a grande solução para você poder alcançar os negócios. E algumas conclusões que a gente tem sobre isso seria: as teorias do marketing estão sujeitas à cultura, isso é fato. O sucesso do marketing está sujeito total à cultura daquela localidade. Marketing não é apenas fazer lucro.
A gente tem que pensar também que marketing tem que trabalhar com várias questões, como produtos e campanhas que devem respeitar a cultura local. Esse é o primeiro ponto para você evitar uma grande rejeição. A cultura muda e se desenvolve constantemente, não é uma coisa estática, é uma coisa dinâmica, extremamente dinâmica. É importante continuar estudando os aspectos culturais do mercado, mesmo depois que o seu produto já esteja posicionado e tendo sucesso, porque a cultura muda. A gente percebe quando a gente está num país que a cultura muda porque nós estamos vivendo dentro dele, mas se a gente não tomar cuidado, a nossa marca fica obsoleta, fica desrespeitosa em pouco tempo, nesse mundo de internet que a gente vive hoje, nesse mundo de informações rápidas que a gente está vivendo. Então, continuar estudando a cultura daquele país, o que tem de interesse, o que é relevante, é extremamente importante, tá certo? E lembrem disso, não adianta a gente ter aí as maiores teorias do mundo sobre marketing internacional, a gente pensar em todos os aspectos logísticos, os aspectos de adequação, os aspectos que são funcionais ali para você poder ter o marketing internacional funcionando, se a gente não pensar na questão cultural, porque a questão cultural ela é o grande carro-chefe na hora de você pensar em internacionalizar uma marca. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, curtido da aula de hoje. Esse bate-papo foi muito bom para a gente poder olhar alguns pontos, observar erros, ver acertos e sempre pensar na forma de trabalhar para poder pensar em novas campanhas de marketing internacional. Espero que vocês tenham curtido, gostado do conteúdo e a gente segue à disposição.